Olá! Na missa, nós normalmente rezamos o símbolo da fé e podemos escolher duas formas, o símbolo apostólico ou o símbolo niceno-constantinopolitano. Os dois símbolos da fé começam sempre com a mesma palavra, creio. Essas palavras iniciais não estão aí por acaso. Elas exprimem de maneira profunda que o ato da fé é pessoal. E exatamente por ser pessoal, é também um ato eclesial. A fé é um ato pessoal, uma resposta livre do ser humano à proposta de Deus que se revela. Mas não é um ato isolado. Ninguém pode acreditar sozinho, da mesma forma como ninguém pode viver só. Ninguém se deu a fé a si mesmo, como ninguém a si mesmo se deu a vida. O crente recebeu a fé de outros e deve transmiti-la aos outros. O nosso amor a Jesus e aos homens nos impele a falar aos outros da nossa fé. Cada crente é assim um elo na grande cadeia daqueles que creem. Não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros e pela minha fé contribuo também para amparar a fé de outros. Eu creio. Essas são as palavras iniciais do símbolo de fé. É a fé da igreja. Eu creio é a fé da igreja professada pessoalmente por todo crente, principalmente na ocasião do batismo. Nós cremos. É com essas palavras que inicia o símbolo niceno-constantinopolitano. É a fé da igreja confessada pelos bispos, reunidos em concílio ou, de modo mais geral, pela Assembleia Litúrgica dos Crentes. Eu creio é também a igreja, nossa mãe, que responde a Deus pela sua fé e nos ensina a dizer, eu creio. Nós cremos na profissão de fé, recitado na missa dominical, a igreja aparece como sujeito da fé. É claro que são sempre os fiéis que individualmente dizem eu creio, mas eles só fazem esta confissão como ato pessoal, porque se unem ao nós cremos da igreja. A igreja, no fim das contas, é o verdadeiro sujeito que confessa eu creio, nós cremos. Não há oposição alguma entre o eu creio do fiel e o nós cremos da igreja. O eu creio do cristão não é dissolvido nem se perde no nós cremos da igreja, uma vez que com sua fé o cristão contribui para fortalecer a fé de outros e para tornar o testemunho da igreja mais luminoso, mais transparente no mundo. Por outro lado, o eu creio só alcança sua plenitude de sentido e de realização no nós cremos. Assim, a fé eclesial, o nós cremos, não despersonaliza o indivíduo, pelo contrário, o torna consciente de uma dimensão que vai além da esfera individual e que permite a recepção da eclesialidade como dimensão constitutiva e essencial da própria fé. A igreja é o sujeito do ato de crer. Por quê? O nós cremos da igreja é anterior ao eu creio dos indivíduos. Toda a fé pessoal é, nesse sentido, participação na fé da igreja e fé no seio da igreja. Ninguém inventa fé por conta própria. Ela só é possível como fé compartilhada com os outros. Em outras palavras, a fé dos indivíduos está alicerçada na fé compartilhada de todos os que professam, vivem e celebram. A fé pessoal é fé da igreja feita sua. Esse enraizamento do eu creio no nós cremos da igreja não se refere apenas aos contemporâneos, mas também àqueles que nos antecederam. Fé significa comunhão com todos os que ao longo dos séculos tiveram a coragem suscitada pela graça de crer, de esperar, de amar, de servir dentro da comunidade de fé. A fé é comunhão com toda a tradição viva da fé que remonta, por sua vez, através das gerações dos fiéis, até a fé apostólica das origens. E também a pessoa histórica de Jesus. A igreja é o sujeito de crer,
porque a fé da igreja é maior do que a fé dos indivíduos. Como indivíduos, estamos sempre sujeitos às coordenadas do espaço e do tempo, ao contexto histórico em que vivemos e às vicissitudes da própria vida, breve como a flor que de manhã viceja e à tarde fenece e murcha. Assim, a fé individual nunca poderá atualizar plenamente toda a fé da igreja. Para que isso seja possível, é necessário que cada fiel, cada igreja local, cada geração se mantenha sempre aberto à amplitude da comunhão dos santos. A fé no cristão individual pode permanecer informe, ou seja, a ela falta algo, mas na comunhão eclesial a fé tem sempre sua plenitude. Ela une o povo com o Deus da aliança, mediante o vínculo eficaz, total da caridade. Dito de maneira mais pessoal, quando vou para a missa, na Assembleia Dominical, quando eu digo eu creio, experimento que não creio somente com a minha fé é sempre limitada, sujeita à hesitação e fraqueza, mas eu recebo o consolo de crer com a fé da igreja, com a fé de São Paulo, a fé de São Pedro, de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, de São João Paulo II, de Dom Helder Câmara, de Madre Teresa de Calcutá. A genuína fé cristã sempre possui a inteireza, sem unilateralismo da fé de todo o povo de Deus. Tem sempre a heroicidade sem compromisso dos mártires. Tem sempre a verdade sem desvios dos doutores, a confiança e a entrega dos prediletos de Deus. Tem sempre a amplidão da fé da igreja toda, desde Abel até o último justo. Esta fé da igreja receba de Deus a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.